Renato Semençati, boa tarde. É contigo. Essa bola é contigo. Eu, como torcedor, jogamos contra um grande clube, que é o Brusque, poderia dizer o Tencate, que nos 90 minutos foi melhor. Foi melhor, futebol é assim. O Tencate fez mudanças no time para sair jogando, com o João Carlos, com a estreia em casa do Trauco. Estreia, porque ele tinha jogado 4 minutos e ele está sem ritmo de jogo. O Brusque se aproveitou disso, foi muito eficiente e ganhou o jogo. Acho que é mais digno, muito mais digno. Você olhar para você e falar, por que eu perdi? Eu perdi porque o Brusque foi melhor do que eu, foi melhor aqui, foi melhor ali, tal. Eu acho que essa é a leitura que o Criciúma tem que fazer. Não existe time invencível, você está quantos anos acompanhando o Campeonato Catarinense, tu nunca viu ninguém ser campeão invicto. O Brusque tinha uma época, quando eu atuava no futebol, que a gente dizia o Brusque é a touca do Criciúma. Tem essa questão, né? Em 2022 o Brusque caiu. Ele ganhou aqui do Criciúma. Perdeu lá depois, mas ele veio ao Heriberto Wilson e ganhou. Mas vamos lá, vamos falar do jogo. O Brusque foi melhor. O Brusque foi melhor, os melhores momentos mostram isso aí, você já viu. O Brusque foi melhor que o Criciúma e mereceu a vitória. Ah, mas o Brusque era 11º quando entrou em campo, tinha 7 pontos. E o Criciúma 18. Como é que você explica isso? Isso é futebol. O Brusque tinha a defesa menos vazada do campeonato, assim como o Criciúma. Até o próprio jogador do Brusque, esse Criciúma, o Cristóvão, na entrevista, ele falou, a gente joga futebol lá num potreiro. Ele usou esse termo. Quando a gente pega um gramado como esse, fica mais fácil de jogar. Mas vamos lá. O Tencate acho que errou de saída. Talvez tenha subestimado o time do Brusque, deixando no banco Éder e Felipe Matheus. Se os jogadores estão no banco, eles estão aptos a jogar. O Éder já deu entrevista e disse o seguinte, eu quando não tiver condição de jogar 90 minutos, eu prefiro entrar jogando e jogar os primeiros 45. Então, eu acho que ele cometeu este erro aí. Bola rolando. O Criciúma faz 1-0 no lance do Claudinho, o jogo era igual. Claudinho, lateral direito, puxa pro pé esquerdo, bota lá na gaveta, beleza, vai pro intervalo. O Criciúma volta, toma um gol com 2 minutos. E aí muda, o time se desestabiliza e começa a brigar com a arbitragem. O Criciúma tomou 8 cartões, 8 cartões. Teve jogador expulso de novo, teve treinador expulso de novo. Então, tem uma frase que eu comecei a dizer depois do jogo da ressacada, com vitória, que é, com todo respeito aos 11 clubes que disputam, demais 11 que disputam o Campeonato Catarinense, o Criciúma só perde o campeonato para ele. Se os jogadores encamparem esse discurso do Tencate, que estão nos prejudicando, que a gente só quer igualdade e que estão nos prejudicando e que o grande vilão do campeonato é a arbitragem e ignorar os adversários, o Criciúma perde o campeonato. Agora, se o Criciúma for o Criciúma das primeiras rodadas, jogando com o seu time principal, centrado, só jogando futebol, o Criciúma ganha o campeonato com sobras. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, está na hora do presidente do clube fazer como fez o ano passado, o presidente Gilmar Guedes. O ano passado, contra o Vila Nova, o Criciúma teve 2 jogadores expulsos, o Éder por reclamação e o Rodrigo, e teve também o Alex Brasil, que empurrou o quarto árbitro lá, tomou 60 dias de gancho. O que o presidente fez? Reuniu todo mundo e falou no microfone, o Criciúma tem que jogar bola. Nós precisamos jogar bola. Então o Tencate tem que ir na entrevista coletiva, explicar por que o Candelo não jogou nada até agora, por que o Barça não jogou nada até agora, por que ele entrou jogando com o João Carlos, as opções, por que ele deixou o Felipe Matheus e o Éder no banco. É isso que ele tem que explicar na entrevista coletiva. Mas aí aquele, né, o mais do mesmo, eu foco na arbitragem e esqueço o jogo. Isso aí não costuma dar certo. O Criciúma fez uma representação na Federação Catarinense de Futebol e tem alguma razão naquilo que está dizendo, mas o Criciúma não pode cometer um erro, que é criar antipatia com a arbitragem. Todos os profissionais, em qualquer segmento, eles são corporativos. E com os árbitros não é diferente. E outra coisa, reclamar quando você não tem razão, fica ruim. Deixa eu chamar uma interação aqui do sentimento do torcedor. Coloca aqui nessa tela, olha só. Estávamos lá e dessa vez não foi como queríamos. Não vivemos só de vitórias, não é mesmo? Com certeza, na próxima ida ao estádio será só comemoração. Para frente, Tigrão, Letícia Amanda Gomes, mostrando aí o time. O sentimento do torcedor, ele empurra, ele vai. Perfeito. Não deu. Perfeito. O adversário foi melhor do que eu. E futebol é assim. Aliás, a vida, o esporte é assim, né, João? Você tem que admitir que dá méritos ao Brusque. O Criciúma não perdeu para qualquer time em casa. Perdeu para um time de Série B de Campeonato Brasileiro. O Hercílio Luz também entrou em campo ontem. O Leão também teve jogo ontem e empatou com o Nação em casa.
E no estádio Aníbal Torres Costa, quem abriu o placar foi o Nação com Brandon. Na segunda etapa, a equipe do norte do estado chegou a ampliar de cabeça com Jonathan Lusa. Mas em 4 minutos, o Leão do Sul buscou o empate. Danilo Mariotto marcou o primeiro e Ingro fez o dele para igualar o placar. Final, Hercílio Luiz 2, Nação também 2. Bom resultado pelas circunstâncias. Tô perdendo 2-0, empatei 2-2. Somei um ponto, continuo invicto, continuo no G8. Agora, jogando em casa contra o Lanterninha Nação, o Hercílio precisava vencer. Botou uma bola no travessão aos 49. Uma pena. Mas tá no G8, tá na briga. Alexandre Lopes segue invicto no comando técnico do Hercílio. Hercílio deu uma tropeçadinha em casa. Obrigado, Renato. Até mais. Domingo tem em Lages, 5 horas da tarde, contra o... É Internacional? A gente chama de Inter de Lages, né? Inter de Lages. Não, eu tô fazendo uma brincadeirinha aqui porque ele já mudou muitas vezes de nome, né? Ah, tá. Não, tem razão. Mas é Internacional. Valeu.